E aí? Então, gente, eu vou começar aqui a nossa conversa de hoje, enquanto vocês vão chegando. E olha, conversem comigo, porque a ideia é essa mesmo, né? De abrir uma live para poder conversar, né, sobre a atuação do psicólogo na prevenção e na pós-venção do suicídio. E essa ideia nasceu na Semana de Psicologia da Estácio do Norte Shopping, né? Então foram 2 horinhas de conversa e com tantas dúvidas e com tantas reflexões, né, que eu achei interessante abrir esse espaço, né, para que a gente pudesse conversar mais e mais sobre esse tema. Então tragam também, né, as suas dúvidas, tudo aquilo que vocês quiserem conversar, tá? Sobre essa temática. Recebi algumas perguntas, né? Eu abri caixinhas de pergunta durante a semana, então vou começar conversando aqui com vocês também, tá? E a internet tá boa, gente? Tô perguntando porque deu uma paralisada aqui, e aí qualquer coisa eu saio do Wi-Fi e fico na internet do celular, tá bom? Me contem se tá tudo certinho por aí. Cecília, querida, chegou. Que bom, colega da turma de suicidologia, da primeira turma. Que bom que você tá aqui. Aqui, Davidson. Não é Davi dos Santos. Hey, Flor! Que bom. Que ótimo. Então tá. Então vamos conversar se tá tudo certo, né? Com som, com imagem, com internet, tá tudo funcionando. Então vamos seguir aqui com o nosso propósito. Ai, obrigada, gente, pelos coraçõezinhos. Adoro. Aproveitem para compartilhar também, né? Para quem quiser conversar aqui com a gente hoje. É Davi Dossan. Olá, Davi. Que bom. Que alegria ter você aqui. Cristiana também. Cris. José. Ai, gente, quanta gente querida. Que bom. Adoro abrir esse espaço para poder conversar. Que legal. Então, gente, vamos conversar, porque o propósito de todas as lives é justamente poder conversar, né, sobre a nossa condição humana, conversar sobre a vida que merece ser valorizada. Boa noite, querido. Então, vamos seguir aqui com o nosso propósito, né? Então, começando pelo começo, se a gente vai falar sobre prevenção e pós-venção do suicídio, eu chego aqui, né, e eu convido vocês também, né, a terem essa proposta e essa postura de aprendiz. Acho que tanto para quem é colega, né, porque eu estou vendo aqui e tem vários que já foram meus alunos e agora são colegas. Ó, o Davi tá aqui, que é amigo da Débora. Lembro de você, como é que eu vou esquecer, né, que participou do nosso podcast lindamente, né? Que bom que você está aqui também e que é colega hoje, né? Que bom. Edilene, olá, é muita gente querida. Que bom que vocês estão aqui. Que bom rever tantos colegas e amigos e pessoas que estão aqui dentro do meu coração. Né? Então eu estava falando sobre uma postura que é a postura do aprendiz, né? Porque o tema, né, do suicídio, não sei qual é a sensação que vocês têm, mas quanto mais eu estudo, mais eu percebo que nós sabemos muito pouco, né, diante da complexidade que é a temática do suicídio. E eu tenho muito essa percepção, assim, para quem está começando, para quem não começou ainda a estudar sobre o suicídio,
tem uma visão de como assim isso não se resolveu? Como assim ainda existem pessoas que morrem por suicídio? Por que isso não se resolve? Porque é muito mais complexo do que se pode imaginar. Saudade também, Marcinha, que bom. Que agora é colega, Márcia acabou de se formar. Ah, que bacana, Janete. Ai, gente, se deixar eu vou ficar aqui só olhando vocês que estão chegando e vontade de reunir todo mundo no mesmo espaço, assim, para poder abraçar todos. Que bom, que bom. Então, tudo isso para dizer que a postura do psicólogo, porque a ideia hoje é a gente conversar sobre a atuação do psicólogo, né, na prevenção e na pós-venção do suicídio, é uma postura que exige humildade. Muita, tanto na prevenção quanto na pós-venção, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre o que seria a prevenção do suicídio e a pós-venção. E aí, eu trouxe para a gente começar a conversar algumas perguntas, algumas questões que são mais frequentes. Vontade de abraçar. Que lindo. Né? Para a gente poder conversar e tragam também, tá? Eu vou falar sobre as dúvidas mais frequentes, vou falar sobre as perguntas que enviaram na caixinha dos stories, mas também eu tô aberta aqui completamente, porque a ideia é essa mesmo, né, que a gente possa conversar, né, e tragam suas reflexões também, tá, suas percepções. Então, o que seria a prevenção do suicídio, que é muito mais difundida? Inclusive, uma das dúvidas foi em relação à prevenção e à pós-venção, né? Se ambas seriam estudadas na mesma proporção, né? Se existiria alguma disparidade, né, em relação aos estudos, ou se seriam estudados de forma igual. Então, gente, principalmente na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, o termo pós-venção não é tão difundido, né? E muito recentemente foi trazido aqui para o Brasil. Tanto que em 2008 foi lançado um livro que eu recomendo muito, e eu sempre mostro para vocês aqui nas lives, né, que é O Suicídio, o Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, que justamente foi um livro escrito pela Paula Fontenelle, que é uma jornalista que ela sentiu na própria pele a perda, né, o impacto de uma perda por suicídio, né, e foi a perda do seu pai. E quando ela passou por essa situação, ela pesquisou, ela queria entender mais, quando ela se tornou uma enlutada por suicídio. E ela se deu conta que não existiam publicações na época, né, aqui no Brasil. Fora do Brasil, sim, mesmo que uma literatura escassa, né? Não se fala tanto, né, sobre os enlutados por suicídio, isso é muito recente. Já se fala sobre suicídio há bastante tempo, né? Agora, em relação a quem fica, são poucos os estudos, agora cada vez mais, né? Que bom, tem sido difundido, né? Que o David já está dizendo, né, que é esse livro. O nome é Suicídio, o Futuro Interrompido, um guia para sobreviventes. Né? Sobrevivente é um termo que é utilizado, né, para pessoas que perderam alguém por suicídio, né, porque é uma perda tão impactante, uma perda violenta, né, uma perda inesperada, que é tão difícil de elaborar esse luto, que as pessoas são reconhecidas como sobreviventes, né? Então, infelizmente, não se tem tantos estudos, né? Mas ultimamente, cada vez mais, que bom, né? E sobre esse tema também eu indico muito. No final eu vou relembrar, tá? Os livros que eu estou indicando agora, que é um livro da Karina, da minha mestra, Karina Okajima Fukumitsu, que se chama Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções. Gente, é um livro bem fininho e absolutamente potente, que eu indico a todos, colegas,
estudantes, pessoas enlutadas por suicídio, né? Então, qualquer profissional da área da saúde, da área da educação. Sim, muito. É muito válido ler esses livros, né? Tanto quem se interessa pela temática do suicídio, é importante estudar tanto em relação à prevenção, né, que aquilo são as ações feitas para prevenir que um suicídio venha a acontecer, ou seja, para reduzir as chances de um suicídio acontecer, né? E isso é muito importante de frisar, né? Reduzir essa probabilidade que um suicídio venha a acontecer. Não significa evitar um suicídio. Prevenir é diferente de evitar. Isso é muito importante, guardem essa informação, né? E a outra coisa é eliminar o suicídio, acabar com o suicídio, né? Então, não é essa, né? É óbvio que seria extraordinário se isso fosse possível, mas infelizmente não é. O suicídio, ele não é uma morte evitável, né? E isso eu falo com base nos meus estudos, na minha experiência, na minha vivência com pessoas que são enlutadas por suicídio. Porque quando a gente diz que um suicídio é uma morte evitável, quando a gente diz que basta um tratamento adequado, né, para um suicídio não acontecer, isso é uma afirmação que é aviltante. Né? Isso chega a ser uma fala violenta para quem perdeu alguém por suicídio. Porque se o suicídio ele é considerado uma morte evitável, então como que fica uma pessoa enlutada com essa informação? Se é evitável, então por que ela não conseguiu evitar? Então, para quem fala, por exemplo, que basta um tratamento adequado, como que fica a família, né, que não, em tese, não procurou um tratamento adequado, ou não proporcionou um tratamento adequado para aquela pessoa, e como ficam os profissionais que atenderam aquela pessoa que morreu por suicídio? Ela não foi capaz? Ela não ofereceu um tratamento adequado para aquela pessoa? Então isso gera muito sofrimento, né? Então prevenção é uma coisa, né? Evitação é outra coisa completamente diferente, né? Então por mais que esse termo, né, prevenção do suicídio, ele seja muito difundido, nem sempre ele é problematizado, né? Então acho que para começo de conversa, né, a gente precisa conversar sobre isso. Não tem como evitar, né, não tem como não problematizar o que é muito complexo, né? Então a gente precisa começar a partir daí. E o termo pós-venção é menos conhecido, né? São as ações que são realizadas após uma morte por suicídio, né? Então são ações que visam minimizar o impacto dessa perda, né? E também prevenir, né? Ou seja, reduzir o risco de novas mortes, seja ela por suicídio ou não, né? Porque quando se tem um impacto tão violento dessa perda, né, isso pode tanto gerar um sofrimento intenso que aumente o risco de suicídio, como pode causar um adoecimento também, né? Doenças psicossomáticas, um infarto, por exemplo, né? Tem vários tipos de adoecimentos que podem acontecer face a um sofrimento, né, muito intenso. Então, quando as ações de pós-venção elas são realizadas, né, esses riscos de adoecimento eles são minimizados. Eu já estou vendo que vocês estão escrevendo aqui, eu vou dar uma olhadinha. Tá perguntando se vai ficar gravada, vai ficar. Eu sempre torço muito para que fique gravado e dê tudo certo. E quando a família não acredita na tentativa de suicídio? Sandra, isso é grave, isso é gravíssimo. Sabe por quê? O que pode acontecer?
aquela pessoa que já está no sofrimento intenso e ela comunica com aquele ato esse sofrimento e essa tentativa ela não é considerada, isso só agrava, né, aquele sentimento que a pessoa tem, só agrava aquela dor. Né? E se com esse ato ela estava comunicando que tem alguma coisa muito errada acontecendo com ela naquele momento, né? Se ela está expressando, se ela está manifestando uma dor muito grande e essa dor não é considerada, isso só tende a agravar esse quadro, né? E aí, o que pode vir a acontecer? A probabilidade de uma nova tentativa de suicídio é grande, né? Então, isso é estatisticamente comprovado, né? Então, o risco, quando uma tentativa de suicídio acontece, existe uma probabilidade que novas tentativas venham a acontecer. Não determina, tá? Não é porque uma pessoa tentou um suicídio uma vez que ela com certeza vai tentar outra. Não determina, mas aumenta a probabilidade. E a cada tentativa aumenta cada vez mais, né, a probabilidade que essa pessoa ela venha morrer por suicídio. Então isso é muito grave. Toda tentativa de suicídio precisa de cuidado, né? Então, isso é até um sinal de alerta também para os profissionais da área da saúde, não só os psicólogos, mas os profissionais em geral, né? Porque uma pessoa que chega numa emergência de um hospital após a tentativa de um suicídio, o que comumente se faz? Se cuida do corpo dessa pessoa para que ela continue viva. Então, se ela está bem fisicamente, essa pessoa recebe alta e ela vai embora, né? Isso é extremamente perigoso, porque é no momento de maior vulnerabilidade. Se a pessoa ela tentou o suicídio, é o momento que ela mais precisa de ajuda. É o momento que essa família mais precisa de orientação também. Né? E eu tô lembrando com a sua pergunta, Sandra, quando você me diz e se a família não acredita, né? Perguntaram também na semana de psicologia, lá no Norte Shopping, né? Justamente em relação a pessoas que poderiam... como saber se a pessoa ela tá chantageando, se ela tá manipulando, ou se ela tá falando a verdade quando ela diz que vai tentar o suicídio, né? Então, o que eu sempre digo é algo a ser considerado, né? Não existe, não tem letreiro luminoso, não está escrito na testa da pessoa, né? Se é chantagem ou se realmente isso vai acontecer, porque independente, né? Se de fato ela vai tentar o suicídio ou não, independente disso, existe um sofrimento que está sendo comunicado, né? E que ele sim precisa ser considerado, né? Então é muito importante. E aí, Sandra, se você está fazendo uma pergunta, né, em relação a um psicólogo clínico, por exemplo, que está atendendo uma pessoa, né, que você já identificou que existe um risco importante de suicídio, e a família não leva a sério, então é muito importante construir junto com essa pessoa uma rede de apoio, uma rede de proteção. Se essa família, ela não naquele momento, se ela não tem condições de apoiar essa pessoa, porque ela não acredita, porque ela acha que é bobagem, né? Então é importante construir junto com essa pessoa quem pode apoiar você nesse momento. Quem pode estar aqui junto, né, com a gente nesse momento. Então, se não puder contar com a família, é claro que tem casos que são muito complicados, né? Eu lembro, durante a minha pós em psicologia hospitalar, uma das professoras, ela atuava numa emergência de um hospital, né, como psicóloga, e ela contou o caso de uma jovem, era uma menina de 20 anos, que ela tentou o suicídio,
né? Ela tinha um caso grave e a mãe dela falava, tanto faz, ela quer morrer, deixa ela morrer. A vida é dela. Então, isso é muito difícil, porque era uma psicóloga que ela não podia contar com essa mãe, porque ela não dava apoio para essa filha, ela não considerava essa tentativa, né, minimizava, e o pai era ausente. Então é muito, muito complicado, né? Agora, isso no hospital, mas para quem está atendendo uma pessoa na clínica, a ideia é ampliar cada vez mais essa rede, buscar pessoas que possam ajudar, né? É um outro familiar, né? É um vizinho, é um amigo, é um professor dessa pessoa, quem pode estar ali próximo ajudando, né? Então a gente vai construir isso junto com ela, tá? O que mais aqui? Se eu pudesse alcançar a todas as pessoas com inclinação ao suicídio, é uma dor insuportável, um desespero inexplicável. Pois é, e o quanto que precisa de sensibilidade para isso, né? O quanto que é uma dor que muitas vezes, né, é minimizada, como eu falei, ou não é considerada, né? Ou então é vista simplesmente como uma chantagem, ou então, né, a famosa frase só quer chamar atenção, né? Mas tá chamando atenção para o quê? A pessoa ela pode estar chamando atenção para uma dor que é intensa, que é insuportável, né? Aqui, olha, alguns traços de personalidade podem influenciar nessa chantagem emocional. Pois é, Sandra, principalmente se a gente está falando, por exemplo, né, de um transtorno de personalidade, que é de personalidade borderline, né, que uma das características, um dos traços, né, desse transtorno é justamente a manipulação, é a chantagem, né? Agora, a gente não pode dizer que absolutamente toda pessoa que tenta o suicídio, ou que ela dá sinais, né, de que ela não está bem, que isso é chantagem, que é manipulação. Então, a gente não pode partir do princípio que é uma chantagem, né? Então, isso é muito importante também. Aqui, a síndrome do pânico é um sinal importante para pessoas que têm pensamentos suicidas. Então, qualquer transtorno, né, inclusive um dos maiores riscos, os principais fatores de risco para o suicídio, o que é um fator de risco? É aquilo que vem a aumentar o risco de suicídio, né? Então, um dos principais fatores de risco é o transtorno mental. Então, se uma pessoa ela tem transtorno do pânico, isso é um sinal, né, de que esse risco de suicídio ele se potencializa, né? Aqui, quando um adulto verbaliza o pensamento suicida, a família precisa ser sinalizada de que forma? Com o aval do indivíduo? Então, gente, se a gente está atendendo uma pessoa e ela sinaliza, né, que ela tem ideação suicida, é importante primeiro fazer uma avaliação, né? Qual é o grau, né, qual é a gravidade disso que ela está sinalizando? É algo que ela traz como um pensamento remoto, um pensamento de morte, um pensamento distante? Às vezes me passa pela cabeça. Ou é um sofrimento, é uma ideação suicida que é intensa, que causa muito sofrimento, né, que ela não consegue pensar em outra coisa. É importante que ela passe também pela avaliação de outro profissional. Então, importante encaminhar essa pessoa também, né, para que o médico psiquiatra ele faça uma avaliação e você possa discutir também com esse profissional, tá? Então, e o que acontece? Se você identificar que existe risco, né, de suicídio, enfim, se existe risco sempre tem, né? Agora, se é um risco importante, né, aí é algo a ser costurado com essa pessoa, é algo a ser construído e é desde o início. Quando uma pessoa chega na clínica, isso independente do risco de suicídio, é muito importante ter um contrato terapêutico com essa pessoa,
né? E aí, nesse contrato, você já sinaliza que é importante que ela dê o contato de 2 pessoas de confiança, né? E aí, nesse caso que a pessoa apresenta um risco importante de suicídio, é construir junto com ela, olha, a prevenção do suicídio se dá em equipe, se dá em rede, né? Nós vamos precisar de ajuda. Quem você considera que seja uma pessoa importante? Aquelas 2 pessoas que você deu o contato, nós podemos contar com essas pessoas? Então isso é construído com a pessoa, não é a revelia, não é simplesmente a pessoa sinalizou e você entra em contato com a família, né? Isso é construído junto com ela, tá? Ah, Lid chegou, eba! Então, deixa eu ver o que mais. Eu vou trazendo aqui, tá? As principais dúvidas, eu vou sempre dando uma olhadinha aqui naquilo que vocês estão trazendo aqui para a gente poder continuar a nossa conversa também, tá bom? Então, gente, eu falei dos fatores de risco, né? Então, uma das maiores perguntas, uma das perguntas mais frequentes é: por que o suicídio acontece? Oi, linda, boa noite. Por que o suicídio acontece? Né? Não existe uma causa única para o suicídio, né? Então, quando um suicídio acontece, existem fatores de risco, fatores que prepararam o terreno para que aquele suicídio acontecesse, né? Então, existem os fatores predisponentes, né? Que é aquilo que vai acontecendo ao longo da história daquela pessoa, ao longo daquela história de vida, né? Como, por exemplo, sofrer negligência na infância, abuso, né? Ter pais que são dependentes químicos, por exemplo, né? Conviver com pessoas violentas, presenciar a violência ou sofrer a violência, né? Ou então transtornos que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Sofrer um abuso sexual, por exemplo, né? E os fatores precipitantes, que é aquilo que acontece, que aparece na mídia, né? Que é aquilo que vem a precipitar, né? Aquele suicídio, aquela morte, que é o que mais aparece, que é a perda de um emprego, uma separação conjugal, né? Uma derrocada econômica, uma pessoa que vai à falência, né? Que se desespera e não sabe o que fazer. É isso que aparece, mas são fatores que aumentam o risco de suicídio, não determinam, não é uma causa. Até porque imagina se toda pessoa com depressão, né, tirasse a própria vida, ou toda pessoa, por exemplo, né, que tivesse uma desilusão amorosa, que ela tirasse, né, a própria vida, né? Então existem fatores que aumentam o risco. E como é que a gente atua na prevenção? A gente vai atuar num sentido de reduzir ao máximo os fatores de risco, né? Então identificar quais são os fatores de risco dessa pessoa, né? Como, por exemplo, é uma pessoa que se isola, né? É uma pessoa que precisa de um tratamento com psicofármacos, por exemplo, né? E por isso que é importante passar por uma avaliação também com o médico psiquiatra, né? Porque o que acontece? Um outro fator de risco, a privação do sono. A pessoa tem dificuldade para dormir, ela fica muitas noites sem dormir. Então isso aumenta o risco de suicídio, então isso precisa ser cuidado, né? Ou a pessoa ela tem crises de ansiedade, ou a pessoa tem agitação motora, né? Que é um sinal grave, né? De risco de suicídio. Então isso é importante ser olhado, de ser observado, né? Então é reduzir ao máximo. Essa pessoa, ela tem problemas com álcool, por exemplo, com drogas, isso precisa ser cuidado para poder reduzir o risco de suicídio. Ela está numa relação tóxica, né, uma relação abusiva, ela tem, por exemplo, um trabalho que seja absolutamente estressante para ela, é um fator estressor, né, isso precisa ser cuidado. Então, é reduzir ao máximo os fatores de risco
e aumentar ao máximo os fatores de proteção. O que protege essa pessoa? De repente, ela tem uma rede muito potente. Ela tem família, por exemplo, que é absolutamente disponível, né, e que está ali e suportiva, e que a gente pode contar com essa família. Ou ela tem amigos, tem uma rede muito forte, ou é uma pessoa que é muito religiosa. E ela tem, por exemplo, né, na sua igreja uma rede de apoio. Então a gente precisa contar com isso. Ou é uma pessoa que tem um senso ali de realização muito grande com aquele trabalho, né? Então poder investir naquele trabalho. Então o que tem ali naquela pessoa que possa proteger ou trazer mais vida àquela pessoa? A gente precisa identificar isso e ao máximo se aproximar dessa pessoa, né? Daquilo que traz vida para ela e que potencializa a vida dessa pessoa, tá? Aqui, deixa eu ver que tem mais coisinhas, tem mais comentários. Aqui, como falar sobre prevenção, suicídio, em espaços altamente potentes, por exemplo, construção de obras, nossa, onde tem ferramentas, altura, sim. Isso é muito importante, né? Porque uma das maiores intervenções também, né, na prevenção do suicídio é reduzir ao máximo o acesso a meios letais, né? Então, quanto mais ações puderem ser realizadas, por exemplo, na Polícia Militar, nas Forças Armadas, nos hospitais, né, entre profissionais da saúde que têm acesso a meios letais, né, no Corpo de Bombeiros, por exemplo, né, então quem tem acesso a armas de fogo, quem tem acesso irrestrito a medicações, por exemplo, né, é muito importante falar sobre suicídio nesses espaços. E é justamente, olha que interessante, né? Porque a sua pergunta, ela pode seguir dois caminhos, né? Pode ter uma dúvida do tipo, nossa, mas e se eu falar sobre suicídio, será que eu vou estar instigando o suicídio, principalmente nesses locais que as pessoas têm acesso a esses meios? E é justamente o contrário. É abrir espaço para o diálogo, para a troca, né? E para que as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas possam recorrer a essa ajuda. É aumentar os recursos que essas pessoas têm, né? Então isso é muito importante. Aqui o cuidado da fala para não incitar a prática. Perfeito, perfeito. Eu nem tinha lido ainda o que você tinha escrito, né? É MMPSI, né? E é justamente isso, porque isso é uma crença muito grande, inclusive entre nós, né, profissionais da área da saúde, entre psicólogos, que é uma crença que se eu falar sobre esse tema, vai instigar, eu posso dar ideia para aquela pessoa. Gente, a gente não dá ideia, né? A pessoa ela já está com aquele pensamento. Então, o que a gente pode proporcionar um espaço para que a pessoa ela possa falar sobre isso. E, em geral, é o contrário que acontece. Além de não instigar, isso é um mito, né, isso ainda traz muito alívio para as pessoas. Então, é claro que a gente precisa ter cuidado, por exemplo, em qual espaço. A gente está falando sobre prevenção do suicídio e para que público. É claro que se a gente vai numa escola, por exemplo, fazer um trabalho com crianças, a gente não vai falar sobre suicídio, as estatísticas do suicídio, né, fatores de risco, fatores de prevenção, não é dessa forma que a gente vai atuar. Com as crianças, a gente vai investir, né, na educação socioemocional dessa criança, para que a criança desenvolva recursos para lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. Da mesma forma, quando a gente vai trabalhar com adolescentes,
Agora, se a gente está trabalhando com adultos, né, a gente pode falar de uma forma mais aberta. Sim, né, sem preconceito, sem estigmas, mas de fato isso é uma preocupação muito grande, inclusive entre profissionais da área da saúde, inclusive para quem está atuando, né, em consultório, na psicologia clínica. Um medo de tocar nesse assunto, né, porque e se eu estiver dando ideia para o meu cliente? Né, então isso é importante que o psicólogo fale sobre isso, inclusive para abrir uma porta, porque por vezes aquele cliente, né, ou aquele paciente, ele tem muita vergonha de falar sobre isso, principalmente se ele também é da área da saúde, mais ainda se ele é psicólogo, se ele é estudante de psicologia, né, nem sempre ele encontra espaço para falar. E olha só o quanto que é importante na nossa área, né, para quem é psicólogo, o quanto que é importante a terapia pessoal e o quanto que é importante a supervisão para poder justamente ter respaldo, né, ter apoio, se fortalecer para poder conversar com seu cliente sobre isso, ter segurança para falar sobre isso, né, porque isso diz muito do nosso próprio olhar. Como que nós percebemos o suicídio? Quais são as representações que a gente tem sobre suicídio? Quais são as representações que a gente tem sobre morte? Né, se aquele profissional tem aversão a esse tema, gente, ele não vai ter condições de suportar conversar com seu cliente sobre isso. Se ele acha, por exemplo, que o suicídio é um pecado, que o suicídio é um crime, né, que é algo que é inadmissível, ele vai ter muita dificuldade de falar com o seu cliente sobre isso. E muito pelo contrário, ele vai fazer o possível para evitar essa conversa, porque ele vai ficar muito desconfortável. Então, é cuidar, né, dentro, internamente, qual é a sua disponibilidade interna para trabalhar esse tema. Porque uma coisa que eu sempre falo, né, tanto para os alunos como para os supervisionandos, né, as pessoas que eu acompanho, tanto estudantes de psicologia como outros colegas psicólogos, né, a primeira pergunta que eu faço é, para quem quer, né, trabalhar com a prevenção do suicídio ou com a pós-venção, principalmente a prevenção, qual é a sua disponibilidade? Tanto interna quanto externa. Né? A disponibilidade interna, por quê? Né? Qual é a sua disponibilidade para falar sobre esse tema? Segundo, como que está a sua energia? Você tem energia porque, assim, atuar na prevenção e atender, por exemplo, para quem é psicólogo clínico, uma pessoa em crise suicida, exige muito do profissional. Não são 50 minutos semanais. Não é um atendimento por semana. Né? Você entra em contato com essa pessoa em outros momentos durante a semana, essa pessoa entra em contato com você, você precisa entrar em contato com a família, precisa fazer reuniões com a família, é importante em alguns casos fazer orientação parental, fundamental, e não é só com adolescente, não é só com criança, com pessoas adultas também, jovens adultos, isso é muito importante, né? É dar suporte para essa família, que não sabe o que fazer, né, que entra em desespero, né? Então, e atender a pessoa também fora do horário que está agendado, né? Porque a pessoa ela pode entrar em crise, então é importante atender. Então é tanto uma disponibilidade interna quanto externa também. Não é possível abarrotar a agenda. É necessário ter espaços vagos na agenda, né, justamente para atender pessoas em situações, né, de emergência e também dar suporte para essa família. Tá? Então é muito importante isso também.
Aqui, olha. Agora, em pós-pandemia, muitos se acostumaram com isolamento e mais distante ficam, dificultando as aproximações. Sandra, isso tem acontecido, de fato. Né? Com o isolamento, isso eu percebi, isso foi uma queixa também que chegou muito na clínica, né? E agora? Como que eu faço para me aproximar das pessoas? Ou as pessoas que começaram a sentir desconforto em espaços públicos, pessoas que começaram a ter crises de ansiedade, né? Então é todo um processo de readaptação também, né? E para esse novo mundo, né? E é um novo mundo de fato, né? Porque muitas pessoas perderam emprego, então não vão mais voltar para aquele local, né? Muitas pessoas que não perderam emprego mudou a forma de trabalhar. Muitas pessoas não estão trabalhando mais no presencial, estão no online, né? Eu tenho vários colegas que não atendem mais no consultório, né? Só atendem no virtual, só atendem no online, então isso mudou. Tem empresas que mudaram também, né? Então tem pessoas que se adaptaram muito bem e que estão trabalhando em casa e até preferem, e outras pessoas que estão sofrendo muito com isso. Porque não tem o contato, não tem o encontro, não tem a hora do cafezinho, né? Então isso acaba reduzindo também a rede daquela pessoa. Porque sim, né, o trabalho, ele tem um potencial enorme, né, de estabelecimento de vínculos. E para algumas pessoas é muito importante tá ali presente, né? O abraço que a gente falou logo no iniciozinho, que eu falei, ai, que vontade de reunir todo mundo, né? No espaço para poder abraçar, né? E isso, o virtual ele não traz pra gente, por mais que amplie, né? Eu atendo pessoas de outros países. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso a gente estar aqui agora. Eu não sei onde vocês estão nesse momento, mas eu imagino que tenham, que, por exemplo, né, algumas pessoas possam estar presas no trânsito, outras possam estar no trabalho, né, outras fora do país ou fora da cidade, enfim. É maravilhoso a gente poder se encontrar, né, mas o presencial, a força do presencial, não sei na opinião de vocês, mas eu percebo como insubstituível, né? E sim, isso pode aumentar, porque o isolamento é um fator de risco importante, né, para o suicídio. Então, é cuidar, né, e construir junto com essa pessoa uma forma também dela construir, né, novas redes, de frequentar novos espaços. Se for o caso, né, dela não trabalhar mais presencialmente, né, que outras formas ela pode, né, desenvolver, que recursos ela pode criar, né, de novos encontros. Aqui, que bom. MMPC, muito bom trocar com você. Aqui, Karen Santos, meu namorado é da área militar e é muito grande a taxa de suicídio. Atualmente, todo mês tem palestra sobre prevenção. Que bom, Karen, que existe esse investimento, né? Nesse mês também eu vou dar uma palestra na Marinha, e que é tão importante, que bom, e que eu fico muito feliz também, né, que exista esse investimento, né? Que de fato, né, como a gente falou, do acesso a meios letais, né? Então, quanto que isso é importante, não é só o acesso, a uma pressão muito grande também, né, do meio militar. Então, quanto que é importante que tenha, que exista, né, essa abertura também para trabalhar a prevenção, né? Deixa eu ver. MMPC, pensar na morte é ressignificar a vida? É o que eu mais acredito, né? Isso, o que eu mais ouvi, assim, ao longo da minha trajetória, que são nessa área, né, na temática da prevenção e na pós-venção do suicídio, são 11 anos. Na minha atuação na psicologia são mais de 20. Mas o que eu escuto muito é, nossa, que mórbido. Não tinha outra coisa para você estudar, não? Não tem uma coisa mais leve para você trabalhar,
né? E o que eu mais acredito é que quanto mais a gente estuda sobre a morte, quanto mais espaços de diálogo a gente abre, mais a gente reflete sobre a vida, né? Então, quanto que é importante a gente sim ressignificar a nossa vida, o nosso olhar, né? Isso eu escuto muito das pessoas enlutadas, tanto por suicídio como de outras formas, né? Que quando uma morte acontece, o olhar em relação ao mundo, em relação à vida, ele muda completamente. Então, muitas coisas são ressignificadas, né? Porque olhar para a morte do outro também olhar para a própria finitude, né? A gente entra em contato também com a nossa morte, né? E aí, quando a gente se dá conta de que um dia a gente não vai estar mais aqui, mais valor a gente dá para a nossa vida, né? Porque na minha percepção, né, em relação às pessoas que eu acompanho, na minha própria história, né, na minha vida também, eu percebo que quanto maior essa crença de que nós somos imortais, mais mortos em vida nós somos. Porque tudo a gente deixa para amanhã, tudo a gente deixa para depois, como se existisse uma eternidade, né? E quanto mais a gente acha que tem todo o tempo do mundo, menos a gente diz as coisas que tem vontade de dizer, né? Porque a pessoa tá ali, eu tô vendo a pessoa tá ali todo dia, né? Só que aí, quando uma morte acontece, a gente se dá conta de que a pessoa não está ali para sempre. E é uma das coisas que eu mais escuto de pessoas enlutadas. Se eu soubesse que ele não estaria mais aqui, eu teria falado tantas coisas, né? E aí, e quando a gente trabalha, eu acho que isso é um dos maiores tesouros também, né, de quem trabalha com pessoas enlutadas, porque essa reflexão é uma reflexão diária, né? Então, quem perde, por exemplo, uma mãe, né? E aí, e nossa, e que saudade, e que saudade daquele colo, e que saudade de ligar, e que vontade de falar, e que vontade de estar presente, né? E eu falo isso por mim. Eu sou uma pessoa, minha família mora a 3.300 quilômetros de distância, né? Com exceção do meu pai, que mora a 2 andares de mim. Mas toda a minha família mora em Manaus. Eu ficava 5 anos sem ir. Ficava muitos anos sem ir a Manaus, sem visitar, né? E agora, cada vez mais, a finitude, ela me convida a estar presente. Eu não passo mais um Natal longe da minha família. Minha avó vai fazer 90 anos. Quanto tempo mais eu tenho o privilégio de ter pai, mãe, avó, nessa altura da minha vida, né? No alto dos meus 44 anos de vida, né? E aí, eu vou deixar para depois? Eu vou deixar para ver minha avó quando? Né? E isso é uma coisa que eu falo pro meu pai e ele já diz, né? Quando meu pai quer fazer alguma coisa, ele tem alguma dúvida, porque ele acha que é muito caro, ai não vou pagar por isso, ou ele quer fazer uma viagem, e ele fala, depois eu faço, né? E aí eu olho para ele e falo, pai, ele diz, já sei, a gente vai morrer. É exatamente isso, pai, a gente vai morrer, então você vai deixar para fazer isso quando? Né? Meu pai tá com 74 anos, e ele fica sonhando numa viagem que um dia ele vai fazer. Caramba, não é um dia agora. É agora. A gente não tem todo o tempo do mundo, né? Então, é isso que quando a gente estuda sobre a morte e quando a gente tem contato
né, com pessoas que perderam um ente querido, né, é sobre isso, né, que a gente olha para a vida, né, e esse é o convite também para quem trabalha com pessoas enlutadas, né, é olhar para a vida. E isso é uma das maiores lições também, né, que pessoas enlutadas por suicídio trazem, e eu digo por suicídio porque é o público que eu mais trabalho, que eu mais acompanho, que eu tenho o privilégio de estar junto e de aprender diariamente, é justamente isso, que é preciso sorrir, é possível sorrir, mesmo na dor, né? Que existe ainda beleza na vida, que a vida é soberana. Isso é maravilhoso, é lindo acompanhar histórias que são ressignificadas, né? Aquela morte que é terrível, que é trágica, que traz tanta dor, né? O local, por exemplo, em que aquela pessoa morreu, que é um local de horror, ser transformado em local de beleza, local de encontro, né? Isso é uma das maiores perguntas que são feitas, né, quando um suicídio acontece dentro de casa, por exemplo. Ah, mas por que você não se muda? Por que você vai embora? Você vai ficar nesse lugar? Né? E tem uma frase linda, né, que uma queridíssima, uma mãe lutada por suicídio, ela fala que cada espaço daquela casa tem a mão do filho dela. Como é que ela pode ir embora? Ela não quer ir embora porque ela tem lembranças belíssimas, porque tem toda uma história que foi construída com aquele filho, uma história de amor, né? Então não se reduz a história de uma pessoa a um ato, a um dia, a um minuto, a um segundo, né? Isso é muito cruel. Então são histórias de vida. Eu trabalho com vida, né? Então isso é bom, deu para perceber, né? Me enche de vida. Obrigada pela sua pergunta, MMPC, aliás, por todas elas, né? Gratidão. Fernanda, querida de Nova Iguaçu. Aqui. Nath, como podemos levar esse tema para as escolas? Então, Nath, eu estava falando, eu não sei se você chegou agora, né? Mas no iniciozinho eu estava falando, né, que depende do público que você vai trabalhar. Se você vai levar a temática da prevenção do suicídio para as escolas, você precisa primeiro definir qual é o seu público, tá? Se você vai atuar com os adultos, professores, pais, né, a equipe inteira da escola, né, que são os profissionais daquela escola, e gente, eu tô falando, não são só os educadores e coordenação pedagógica, direção, não é isso não, é incluir todo mundo, merendeiras, o porteiro, né, vigias, né, quem trabalhar, a auxiliar de serviços gerais, né, a moça da limpeza, o rapaz da limpeza, enfim, é reunir todos, até porque é importante que as pessoas elas tenham informação e que elas possam conversar sobre isso, porque não se sabe para quem aquela criança e para quem aquele adolescente vai pedir ajuda, vai gritar por socorro. Muitas vezes é a tia, né, que é a merendeira, né, que tá ali, que tá mais próxima. Então isso é muito importante também, que ela receba, né, essa informação e que ela possa trocar e que ela tenha espaço também. Então tem um trabalho informativo e também de escuta, né, que é endereçado aos adultos, e um trabalho que é totalmente diferente para as crianças e para os adolescentes, né, para os pequenininhos desenvolverem, né, suas habilidades socioemocionais, para os adolescentes também, né, para que eles possam desenvolver cada vez mais recursos para lidar com as suas emoções, ter um espaço de escuta, né, é ajudar
os adolescentes a buscarem ajuda. É muito importante ter rodas de conversa, ter espaços, né, como por exemplo, com cine-debates, né, que trabalhar com séries, por exemplo, que os adolescentes adoram, né, com as crianças trabalhar com animações, com adolescentes também, né? A gente pode trabalhar com animações. Agora, são públicos diferentes e a gente vai atuar de formas diferentes, tá, gente? E aí, eu vou falar de uma bronca que eu tenho, né, em relação ao Setembro Amarelo, que reconheço, é um período absolutamente necessário, né, é importante, é um marco importante, né, é importante ter essa conscientização em relação à prevenção do suicídio, né? Agora, a bronca que eu tenho é que é um momento em que existe uma demanda enorme, né, uma busca por profissionais, principalmente por psicólogos, né, que deem palestras de prevenção do suicídio. Só que o que acontece? Existem muitos psicólogos que não têm atuação nessa área, que não têm estudos nessa área e se sentem na obrigação, por serem psicólogos, de atender essa demanda. E estudantes de psicologia também. Isso é uma coisa que me deixa bastante angustiada. Por quê? Se me fazem um convite, né, se uma escola, por exemplo, entra em contato comigo e fala assim, Manu, você pode vir dar uma palestra aqui sobre autismo? Eu vou falar, não. Ué, mas você não é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga, mas não é minha área de atuação. Eu não tenho especialização nessa área, eu não atuo, né, com esse público, então o que eu vou fazer na escola dando uma palestra sobre esse tema? E em relação à prevenção do suicídio, absolutamente todos os profissionais se sentem, né, ou habilitados, ou, eu sou psicólogo, então eu posso fazer isso, né? E eu tô generalizando, gente, mas assim, eu tô falando da minha experiência mesmo, e eu falo da minha bronca, né, porque quem tá ali na ponta, né, e tá ali presenciando falas de profissionais que não têm preparo para falar sobre esse tema, e não é só falar, né, porque assim, uma coisa é, eu vou dar minha opinião sobre isso, eu tô entre os meus pares, ou eu tô numa mesa de bar e eu vou falar sobre o que eu penso, tá tudo certo. Outra coisa, eu ser um palestrante, eu tô ali ocupando um lugar de autoridade, então se eu não tenho preparo para isso, coisas muito graves podem acontecer, né, porque eu posso, na melhor das intenções, não, eu quero ajudar, é Setembro Amarelo, eu sou psicólogo, então eu vou para ali. Aí a pessoa lê uma cartilha e vai, né? Só que aí, na melhor das intenções, ela pode falar coisas que machucam muito. E aí é o que chega na clínica, né? Com pessoas enlutadas que eu atendo e um sofrimento intenso que desestabilizam, porque estavam numa plateia que ouviram um absurdo de um profissional, né? Como, por exemplo, a pessoa que morre por suicídio é porque ela não foi ouvida, porque ninguém percebeu que ela precisava de ajuda. Gente, quem disse que uma pessoa que tem ideação suicida, ela tem um letreiro luminoso na testa? Não tem. Né? Isso é um mito de que absolutamente todas as pessoas que têm ideação suicida, elas sinalizam. Não é toda pessoa que morre por suicídio que antes sinalizou e que ela não foi ouvida porque as pessoas foram negligentes. Gente, isso dói muito. Imagina para uma pessoa enlutada ouvir isso. A pessoa morreu por suicídio porque ela não teve apoio. Oi? Como assim? Como assim? Isso vindo,
né, de uma pessoa que está ali, né, num papel de autoridade, isso é muito grave, né? Ah, porque a pessoa não recebeu ajuda, né? Como eu disse antes, não teve um tratamento adequado, não teve um tratamento qualificado, né? Então, isso é muito grave, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, uma coisa que eu falo sempre, que eu recomendo, né, é louvável atuar na prevenção do suicídio, é louvável atuar na pós-venção. Agora, é importante, é fundamental o preparo. Ah, eu quero no Setembro Amarelo do ano que vem, eu quero participar, eu quero atuar, né? Eu quero fazer uma roda de conversa, eu quero fazer palestras, eu quero... Então, começa agora, nesse setembro, né, já a se preparar, a se formar, né, a estudar sobre esse tema. Isso é muito importante, porque na melhor das intenções a gente pode machucar quem já está muito machucado, quem já está em carne viva, né, em quem está ali na ponta, no acolhimento, né, no cuidado de pessoas, né, que estão muito machucadas. E aí essa pessoa vir de um profissional coisas absurdas, né, isso me gera muita revolta. Assim, eu fico bastante incomodada com isso. Então, toda oportunidade que eu tenho, né, de uma fala pública, eu sempre trago isso. Por amor, né, estudem, se formem, façam supervisão. Para quem é da área clínica, por amor, façam supervisão clínica. Né, não se atua na prevenção do suicídio, de forma solitária. A gente precisa da ajuda do outro. A gente precisa de terapia, né? Porque eu também dou suporte para colegas psicólogos que estão desabando, não estão suportando mais, que não estão conseguindo acompanhar uma pessoa em crise, porque a pessoa está em crise também. Então a gente precisa se fortalecer. E outra coisa, qual é o seu limite? A gente precisa perguntar, a gente precisa ter consciência do nosso limite. Isso precisa ficar bem claro desde o início, né? Por exemplo, eu não atendo o telefone, né? Então isso é uma coisa que eu negocio desde o início, né? Claro, né? A pessoa ela tem o meu contato, ela vai falar comigo por WhatsApp, por mensagem, e eu respondo o mais rápido possível. Agora, eu não posso atender o telefone. Imagina, eu estou aqui com vocês numa live. Como é que eu deixo o meu telefone ligado o tempo todo? Né? E eu sou humana. Eu preciso me alimentar. Eu preciso dormir. Eu preciso tomar banho. Eu preciso atender. Eu preciso dar aula. Então, por isso que é tão importante uma rede. Né? E isso é importante ser construído com aquela pessoa, porque você não pode ser a única pessoa no mundo que essa pessoa tem para contar. Né? Você pode ter um papel muito importante, né, na prevenção ali do suicídio e como rede de apoio para essa pessoa, mas você não pode ser a única. Então, qual é o acordo que você vai fazer com essa pessoa? Né? Por exemplo, em outubro, eu vou tirar férias, eu vou ficar um mês fora. Então, o que eu vou fazer, né? O que eu já fiz, na verdade, 2 meses antes, eu já entrei em contato com uma pessoa minha de confiança, ela vai ser, né, a minha terapeuta ali de suporte, a pessoa que vai ficar, né, nesse momento disponível para um momento de crise, para uma pessoa que precisar, né? Então, eu vou ficar indisponível, porque eu preciso de descanso nesse momento. Né? Então, se colocar disponível 24 horas por dia, sempre leva ao adoecimento. E eu não estou falando isso porque eu li, ou porque eu ouvi falar. Né? Eu estou falando isso de tanto adoecer, né? De sentir na própria pele. Né? De tanto doar, sem me recarregar, sem me reenergizar, sem cuidar de mim mesma. Né? E isso é muito importante também para a atuação do psicólogo. Ficar muito atento ao próprio processo autodestrutivo.
né, de se colocar disponível de uma forma que leve ao adoecimento. Não somos salvadores, né? Nós somos sim, nós temos um papel muito importante no cuidado com essa pessoa, né? Mas é muito importante que não se tenha uma proposta de salvar o outro. Não é possível salvar o outro, né? Então é muito importante que a gente olhe também para o nosso autocuidado. Eu bato muito essa tecla por experiência própria, tá? Então não foi o que eu ouvi falar, não. E outra coisa, eu peço para que vocês me escutem também nesse momento, nessa minha fala, quando eu digo da minha bronca, né, o quanto que uma fala maldita, né, pode ferir de morte uma pessoa. Por amor, não me escutem, né, como uma fala arrogante. Não é essa, né, a minha intenção. Não sou dona da verdade de forma alguma. Eu também erro, né? Agora, eu erro me preparando muito, eu erro estudando muito, né? E ainda assim, eu erro porque eu trabalho com pessoas em carne viva, né? E quanto mais próximo a gente está de uma pessoa que está muito machucada, os riscos, né, da gente machucar essa pessoa, os riscos são muito grandes. Então, quando eu digo para estudar, para se preparar, para buscar apoio, é para errar o menos possível, para machucar o menos possível, para ter o máximo de cuidado possível, né? E quanto mais a gente estuda, né, aquilo que eu falei logo no iniciozinho, mais a gente se dá conta, né, que sabe muito pouco e que precisa cada vez mais aprender, né? Aqui hoje em dia eu penso em viver cada momento da vida, pois não se sabe o dia de amanhã. Exatamente, Fernanda. Deixa eu ver. José, querido, professora, e quando todas as lembranças no ambiente fazem com que o sofrimento seja potencializado, qual seria a melhor alternativa para lidar com a dor? Então, José, são várias coisas. Quando se fala do ambiente, é importante entrar em contato em quem compartilha esse ambiente. Quem são as pessoas dessa família, né, que estão ali compartilhando esse ambiente? Porque cada pessoa vai se enlutar de uma forma. Existem pessoas que sentem muito alívio olhando fotos. Então espalham fotos pela casa inteira, porque sentem a presença daquela pessoa, né? Agora, tem outras pessoas que sofrem muito com isso. Então, é importante que haja uma conversa e uma interlocução entre as pessoas que estão compartilhando esse espaço. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas precisam ter um espaço ali para honrar aquela pessoa, que fazem um memorial, por exemplo, ou que fazem um altarzinho, né? E tem um ritual, né, diário ou semanal naquele espaço. E tem outras pessoas que acham isso um absurdo, que acham isso medonho, né? Não faz o menor sentido. Então, é negociar. De repente, para essa pessoa que ela precisa muito das lembranças, que ela tenha um espaço para frequentar, né? E que ela possa entrar em contato. E que para outra pessoa, que para ela traz muita dor, que ela possa retirar, né, os objetos, por exemplo, que tragam uma lembrança e que essa lembrança remetam à dor, né? E tanto para uma pessoa quanto para outra, a que precisa ver, né, as fotos e ter objetos, né? Por exemplo, tem pessoas que elas começam a utilizar a roupa da pessoa que faleceu, né? Porque assim elas se sentem mais próximas, elas sentem um cheiro. Tem pessoas que nem limpam o quarto para deixar tudo exatamente
exatamente igual, não pode tirar nem a poeira, porque precisa ficar exatamente do jeito que a pessoa deixou. E que tá tudo bem, tá tudo certo, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Agora, poder negociar, né? Como que a gente vai lidar com isso? Agora, mesmo com necessidades diferentes, é importante sempre considerar e sempre ter em conta de que é importante ressignificar. Aquela casa, ela não é mais a mesma. Então, se ela não é mais a mesma, qual é o sentido que eu atribuo para essa casa agora? É uma coisa que eu acompanho muito, que é muito bonito de ver, né, são os espaços que são transformados. E é claro, né, que o movimento daquele enlutado não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não sou eu, por exemplo, né, uma profissional que eu digo para a pessoa o que ela precisa fazer naquele espaço. Não, isso é dela. Né? Então, de repente, é manter exatamente tudo exatamente do jeito que a pessoa deixou. Aí muda um móvel de lugar, aí a pessoa vai, pinta uma parede, ou pinta uma janela, e aí ela vai dando novos sentidos para aquele ambiente, aos poucos. Né? Tem pessoas que já precisam de uma vez só transformar o quarto, por exemplo, que era daquela pessoa, num escritório, né? Ou transformar num outro espaço qualquer, né? E com uma outra... E é muito bonito também quando trazem, né, as cores, de colocar cor naquele espaço, ou então de colocar plantas e de trazer vida para aquele espaço. Isso é um processo que é absolutamente único e singular. Cada pessoa é que vai trazer, né, um recurso diferente, uma ideia diferente. Por isso que os grupos de apoio, os grupos de acolhimento, eles são tão potentes, eles são tão importantes, porque quem chega, por exemplo, absolutamente destruído, né, após a morte de uma pessoa querida, e acha que a vida acabou, que não tem jeito, que nada mais vai fazer sentido nunca mais na vida, e a pessoa ela entra no grupo, encontra outras pessoas que tiveram perdas também absolutamente dolorosas e que dizem, olha, é possível, tem vida sim, tem sentido sim, existe espaço também, né, para atividades prazerosas, ainda existe espaço sim para o belo, para a alegria, para a contemplação, né? E aí essa pessoa que está chegando ali em Frangalhos, ela começa a acompanhar histórias, né, de pessoas que foram transformando, né, pessoas que chegam, por exemplo, e pensam, meu Deus, eu nunca mais vou poder passar por aquele lugar, ou nunca mais, né? E aí, de repente, eu vi relatos de pessoas que transformaram aquele lugar, né? E o nosso grupo, né, de acolhimento, aliás, vai ter agora, tá, gente? Segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, tem encontro do grupo de acolhimento em enlutados por suicídio, tá? Então, é online, as reuniões são feitas pelo Zoom. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Hoje, né, eu postei o cartaz do grupo. Então, compartilhem, divulguem, tá? Para quem está precisando, né, de apoio, de suporte nesse momento, é muito importante. Porque aí, as reuniões, elas são mensais, né, uma vez por mês que acontece, né, como eu disse, na primeira segunda-feira do mês. Agora, quem entra no grupo, participa do grupo de WhatsApp. Então as pessoas trocam, elas compartilham ali também, né, inclusive fotos dos espaços, né, dos seus processos,
do que é possível fazer. Então tem vida, tem esperança, né? Isso é muito, muito lindo, assim, muito inspirador. Deixa eu ver. Oh, Jane, Manu, eu te vejo. Eu estou aqui. Aqui, ó. Ah, Josi, é muito difícil saber acolher pessoas idosas que perderam seu companheiro de vários anos e ver a morte como a única saída para essa tristeza insuportável. Acham que o tempo já acabou. Josi, é muito difícil mesmo, né? É uma dor muito grande, principalmente, né, pessoas que passaram uma vida inteira com aquele companheiro, né? Então, até mesmo, né, isso para quem trabalha, né, com casais e para quem se interessa por esse tema, né, eu recomendo o Colin Parks, né, que ele trabalhou com pessoas viúvas, né? Então isso acontece, né, um adoecimento por vezes, a pessoa ela vem de fato a falecer pouco tempo depois, né, porque ela realmente ela não suporta aquela dor, né? Então é muito importante que as pessoas elas tenham um acompanhamento, né? E assim, uma outra coisa que é um fator de risco também, né, para o suicídio, e aqui você trouxe pessoas idosas, é que a faixa etária com maior incidência de suicídio é justamente entre pessoas idosas, né? E um dos fatores de risco muito importante é justamente a depressão, porque o que vai acontecer na adolescência? O adolescente, ele se isola, ele por vezes é impulsivo, por vezes ele é agressivo, né? E é difícil de perceber que esse adolescente ele está precisando de ajuda, porque isso é muito confundido, né, com características da adolescência. Na velhice também, o que acontece? Muito facilmente, sintomas de depressão são confundidos com características da idade. É assim mesmo. É ranzinza. É irritadiço. Ou não quer falar, ou se isola. E por vezes esse idoso, ele está entrando num processo, abriu um quadro de depressão, ele precisa de ajuda, precisa de tratamento, isso não é identificado, muitas vezes, né? Então, nem o adolescente, ele recebe, né, ajuda que seria necessária, porque é confundido, né, muitas vezes com características da idade, com pessoas idosas também, e pessoas viúvas também. Porque o que acontece? Mas é idoso, já passou por tantas mortes na vida, né? Foram tantos os lutos. Então, é como se a pessoa se adaptasse às perdas. Só que não é assim. Mas o marido já estava idoso, né? Não foi uma morte inesperada. Gente, é muito importante legitimar a dor dessa pessoa, né? Então, de fato, né, Josi, é um tema que daria não só uma live inteira, mas daria uma formação inteira, né, para falar sobre isso. Gente, a gente está conversando aqui há 1h20. Socorro, eu não me dei conta, eu não sei por que eu coloco cronômetro se eu não olho para ele, né? Deixa eu ver aqui. Pati, você tá aqui. Gente, eu vou dar supervisão daqui a pouco. E tô aqui como se eu tivesse 5 minutos aqui conversando com vocês. Socorro. José, professora, sua aula é sempre excelente. Seu lindo. Sua fala é instigadora. Davi, minha internet tá ruim, ainda estou assistindo ao vivo. Pois tá ao vivo. Você não é gravação, não. Eu é que perdi totalmente a hora e fiquei aqui conversando uma vida inteira com vocês, quase 1h30 que eu tô aqui.
Ai, gente. Deixa eu ver, Sandra. A família do suicida ou daquele que tentou e não teve êxito fica marcada para sempre. Atendo uma mãe que ainda duvida se de fato o filho tentou. Pois é, as famílias, elas de fato ficam marcadas, né? E o quanto que é importante dar suporte para as famílias. Aqui em setembro do ano passado, meu tio veio a falecer. Confesso que não soube como confortar minha mãe. Ela sempre via as mensagens que ele mandava. Gente, é muito mais ouvir do que falar, né? Não é... eu acho que uma coisa que se repete muito também é o que eu vou dizer para essa pessoa, né? Acolher é muito mais estar presente, olhar e dizer, olha, eu tô aqui com você, né? E ver o que essa pessoa está precisando nesse momento. Por vezes é alguém que faça supermercado, por vezes a pessoa está passando por uma dificuldade econômica, financeira, né? E ter alguém ali que ajude. Por vezes a pessoa não está conseguindo lidar com os filhos pequenos, né? E alguém se oferecer, olha, eu posso ficar com seus filhos para você descansar um pouco, né? Tem várias as formas de trazer suporte, de trazer apoio, como a Jane colocou aqui, eu vejo você, né? Então você poder dizer isso para a pessoa que você está vendo, né? Que você está enxergando essa pessoa, que você se importa com ela. Ou até mesmo, eu não sei o que te dizer, eu não sei nem o que falar, mas olha, eu tô aqui, quero que você saiba que eu tô aqui com você. Professora, mas até onde vai o aceitável? Por exemplo, uma mãe deixou o quarto do filho todo montado anos. O aceitável é aquilo que a pessoa precisa atender. É uma necessidade dela que precisa ser respeitada, né? E aí é construir com essa pessoa, né, em terapia e trabalhando. E assim, não é toda pessoa enlutada que precisa de terapia, tá? Então é importante reconhecer se essa pessoa ela não tem espaço, por exemplo, para expressar os seus sentimentos e as suas necessidades, se essa pessoa, por exemplo, ela está abrindo um quadro de depressão, né, ou qualquer outro transtorno mental, né, em decorrência de sofrimento psíquico intenso, né, se essa pessoa, por exemplo, muito nitidamente, ela está começando a desenvolver um luto que é complicado, né? Então, se for o caso, porque não é só o quarto, né? Se além do quarto, né, se, por exemplo, essa pessoa está abrindo um quadro de depressão, é importante que ela faça, né, a terapia, tenha um tratamento adequado e vá construindo também, né, esse espaço. Qual é o sentido que ela atribui a esse quarto? E por vezes sim, por vezes a pessoa vai precisar que fique tudo intacto durante anos. E tá tudo certo, porque isso é uma necessidade dela, né? Aqui em nossa cultura evitamos falar de morte, seja de que modo for. A construção do ritual de despedida e de distanciamento deve ser respeitada em cada indivíduo sobrevivente, exatamente. Marcinha, lembro tanto do meu processo de luto, fui buscar um sonho e fui estudar e me formar em psicologia. E na festa da formatura fiquei emocionada, pois lembrei muito do meu filho, e foi o que me fez mover, exatamente, né? Ressignificar essa dor, dar sentidos a essa dor, né? Olhar para a vida de uma outra forma, né? E como a Márcia, né, que buscou o seu sonho, e hoje em dia é colega, psicóloga, que eu tive a honra e o prazer de conhecer aqui. Esse tema me faz lembrar muito do processo que vivi, Marcinha. Edilene, live maravilhosa, esclarecedora, parabéns. José, excelente. Davi, eu estava completamente deprimido hoje, agora meses, me sinto recarregado. Obrigada, Manu. Então, tem esperança, que bom. E não só,
né? Você tá recarregado e tá cheio de vida para você, mas como que você compartilha isso com o outro também, né? E com outras pessoas que podem estar passando por esse mesmo momento. Que bom. Roberta Perfeito Manu, Marcinha Maravilhosa sua live, Jane Saudade, Manu Maravilha. Aqui, depois dessa live. Ah, tá. Ok, Kelly, boa noite. Carol entrou. Ai, que bom, muita gente querida. Meus amores, depois de 1h25, eu acho que eu não, claro, né, que eu sou dessas, né, eu sempre trago meu roteirinho aqui. Era só um roteiro de 7 páginas, né, mas claro que eu não se esgota, né, isso jamais irá se esgotar. Então eu fiquei aqui conversando com vocês, com o que vocês trouxeram. Então proponho novos encontros. Gosto muito de estar aqui com vocês. Isso me recarrega também, assim como o Davi, né? Disse que ficou recarregado, né? Também depois da live. Eu fico absolutamente recarregada também, me encho de vida, me dá sentido. Né, a cada vez que eu me encontro, né, com vocês, eu fico assim, com os olhinhos brilhantes e muito feliz de estar aqui nessa sexta-feira à noite e de saber que tem tanta gente aqui querida, né, disponível, disposta, aberta, né, e com essa entrega também dessa troca. Gratidão por todos, né, que participaram aqui e conversaram comigo tão ativamente. Tá bom? E, gente, o que eu não respondi, eu vou respondendo aos poucos, né, as perguntas da caixinha, porque aí eu fui respondendo aqui vocês e fui respondendo algumas das caixinhas de perguntas, mas eu vou aos pouquinhos respondendo, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem bem, uma vida cheia de vida para cada um de vocês, tá bom? E a gente continua se encontrando nas nossas lives, nos textos, nas postagens, né, nos comentários de vocês. Isso me faz uma pessoa muito feliz e muito realizada, tá bom? Beijo grande, fiquem bem.